Boa noite para você do YouTube, você que está na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro, em qualquer lugar que você esteja na internet, mas esteja vendo a gente. Meu nome é Renan, esse daqui é o canal Entre Aspas. Eu sou a Luana. E seja muito bem-vindo a esse canal, se é a sua primeira vez. E se você vem sempre aqui, mas ainda não deixou a sua inscrição nesse canal, é a sua chance agora de deixar a sua inscrição nesse canal, deixar o like nesse vídeo, pois você incentiva a gente a gravar mais vídeos para vocês, a trazer mais qualidade, e a gente sabe que vocês têm gostado do nosso conteúdo, então é muito importante que vocês se inscrevam nesse canal e deem um like nesse vídeo. A gente também gostaria de pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais. O Renan vai deixar passando aqui. Isso aí. Então vamos para a primeira notícia de hoje, porque olha, hoje o negócio tá bravo, hein? Vocês lembram do último vídeo que a gente lançou, que a gente falou, infelizmente, sobre a separação do casal Júlio Cocielo e Tata Staniek? Então, parece que finalmente teve agora a declaração da parte da Tata Staniek. Ela veio falar aqui pra gente o que aconteceu, assim, qual que é a posição dela e tudo mais, né? E qual que é a visão dela sobre esse relacionamento ter acabado. A gente trouxe a notícia aqui e a Luana vai ler aqui em primeira mão. Tata Staniek rompe o silêncio após separação de Cocielo. Tata Staniek e Júlio Cocielo anunciaram a separação na última quinta-feira, dia 16/10. A influenciadora Tata Staniek se pronunciou pela primeira vez após o anúncio de separação dela com o humorista Júlio Cocielo. Os dois estavam juntos há 11 anos e confirmam o fim do relacionamento. E a confirmação do fim do relacionamento foi feita por Júlio nas redes sociais na última quinta-feira, dia 16. Em vídeo publicado nas redes sociais, Tata agradeceu as mensagens que recebeu e afirmou que ela precisou de um tempo para organizar as ideias, organizar a vida e focar 100% nas crianças. O foco agora é estarmos bem para eles também ficarem bem. E é nisso que a gente está se concentrando, e é isso, a vida tem que continuar, afirmou a influenciadora no vídeo. Ela também afirmou que aos poucos está voltando à rotina e que tudo vai se acertar. Eu conto com o respeito, carinho de vocês e a colaboração também. Tudo tem um tempinho, mas eu estou aqui. Obrigada, complementou. Olha, eu vou falar pra vocês. Em todo vídeo que a gente grava pra cá, a gente sempre tem uma opinião muito favorável ao casamento, né? E que a gente sempre vê que tem uma solução pro casal retornar, o casal voltar. Principalmente um casal que ela comentou até ali na notícia, eles tinham 11 anos de relacionamento. Não é pouco tempo, se a gente parar pra contar todos esses anos que eles passaram junto. Mas... Só que eu imagino como deve ser turbulenta essa fase, né? Eu não sei exatamente de que lado partiu, se partiu do lado do Júlio Cocielo ou se partiu do lado dela. Pra falar a verdade, eu vi um post da doutora Ana Beatriz. Se você não conhece, é só pesquisar aqui no YouTube. Ela é uma médica, eu acho que ela é psicóloga. Mas ela fez um comentário, eu não sei se o comentário que eu vi era referente ao Júlio e à Tatá, mas é muito cabível o comentário que ela fez, que é, tipo, ela acha muito difícil o relacionamento que tem uma exposição tão grande na internet, ele não acabar. E eu concordo muito quando eu vejo isso, porque todos os casais que a gente vê que tem uma exposição muito alta da vida, do relacionamento, normalmente eles são fadados ao fim. E isso por conta de comentário, como eu falei no último vídeo da Tatá, as pessoas elas se veem no direito de se colocar dentro da relação deles, e quando a gente expõe demais, tudo fica muito exposto, a gente fica muito frágil, porque imagina, eu briguei com você, eu vou lá e posto na internet. Aí vai ter parte comentando pro seu lado, parte comentando pro meu, e aquele negócio vai ficando uma bola de neve gigantesca. Então eu acho muito difícil o relacionamento. Eu rezo muito para que eles se acertem, mas se não for o caso, que cada um seja feliz da sua maneira,
Mas eu acho que as pessoas deveriam parar de expor tanto o relacionamento hoje em dia nas redes sociais, que eu vejo isso como um problema muito grande em relacionamentos. E pessoal, não confunda aqui a gente com um canal de casal que tá lendo notícias aí, um casal que expõe um relacionamento. Assim, o nosso canal é justamente para pegar eu e a Luana como parceiros de trabalho mesmo, além de ser casados, somos parceiros de trabalho aqui que estamos passando notícia para vocês, passando assim as nossas opiniões para vocês. Mas, assim, embora a gente exponha aqui que a gente é casado, a gente expõe algumas experiências do nosso casamento com a intenção de querer também compartilhar, assim, tanto ensinamentos, aprendizagens que a gente tira ao longo do caminho, a gente não expõe intimidades nossas, e é isso que a gente quer dizer. Assim, aqui os vídeos que a gente posta são vídeos filtrados, são vídeos que eles passam também por uma prévia edição pra gente ver o que a gente quer subir ou não aqui pra vocês. O que é pertinente ser dito e o que é pertinente não ser exposto. As pessoas têm que entender que isso, num geral, não só quem não está no relacionamento, como quem está em um relacionamento, tem que entender que casamento é a dois. Ou pelo menos deveria ser. Então, não é porque a gente tá aqui fazendo notícia que vocês vão entrar nas nossas redes sociais e vocês vão ver a gente expondo que a gente teve uma discussão, ou que a gente tá sem se falar, ou que a gente teve uma conquista. Nada disso vai ser exposto nas redes sociais. E não deveria ser. Porque... mas é legal. Aconteceu uma viagem de casal. Mas vocês compraram uma casa, vocês compraram um carro. Gente, nada disso deveria ser exposto nas redes sociais. Porque assim, eu acho que uma coisa é você ir lá tirar uma foto e falar pra tua família que você comprou um carro. Porque mesmo dentro da sua família, ainda tem às vezes ainda vai ter um olhar de inveja por trás. E como eu comentei no começo, a doutora Ana Beatriz, ela fala isso, que hoje em dia as pessoas elas têm mais inveja do o quão bem você tá, de felicidade mesmo, de tipo, ter uma união saudável, ter um casamento feliz, ter uma família feliz, ter um casamento saudável, do que inveja por bens materiais. E eu vejo muito isso das pessoas, tipo, acho que se a gente fosse esse tipo de casal, o tanto de hate que a gente receberia seria, tipo, muito maior. E sem a gente expor, a gente tá num canal pequenininho ainda, o nosso canal é minúsculo em vista do Datatá, do Júlio. E a gente já recebe um comentário ou outro já atacando. Ou seja, a gente que é pequeno não está expondo a nossa relação, a gente só está expondo o nosso ponto de vista com base no que a gente acha, enfim, de notícias que a gente acha pertinente comentar. E vocês já tá um hatezinho ali. Imagina eles, que expõem muito a relação, o quanto de comentário negativo que deve ter. E o mais importante também é que no casamento, assim, eu considero que a resiliência do casal é algo muito importante a se levar, né? A gente sabe que mesmo sem postar também, o hate vai vir, vai ter pessoas que vai julgar certas atitudes que a gente toma ou não, ou deixa de tomar, né? E como eu costumo falar sempre aqui, não tem um manual do casamento, né? O mais próximo que chega a ser um manual assim da vida humana é a Bíblia, né? Que tem a palavra ali de como deveria ser seguido por alguém que não teve pecados, né? O exemplo de alguém que não teve pecados ali é muito forte. E devido a isso, assim, como não tem esse manual do mundo e tal, não é prudente que a gente aponte os erros de outras pessoas. Lembrando que quando você aponta um erro de alguém, vem 10 apontando para você. Então, assim, tem essa questão da inveja também, tem essa questão, assim, da exposição. Mas eu acho que um casamento com resiliência, principalmente o que a gente falou em outros vídeos, se você tá passando por uma situação difícil, se você tá querendo se juntar com a pessoa, ou se você tá querendo ver essa pessoa junto contigo na velhice, assim, no momento mais inútil da sua vida, né? Infelizmente não foi isso que aparentemente aconteceu com esse casal. É triste quando a gente vê um casal que se separa, principalmente um casal jovem que se separa, né, deixando filhos aí. Principalmente, eu acho que eu tenho quanto? 8 anos, mais ou menos, os filhos deles? Não sei, não tá comentando aqui, não.
Mas eu sei que um é bebezinho. Então, assim, um que cresceu, teve a maior parte da vida com os pais juntos e outro que tá crescendo agora, que tá crescendo agora, né, já com os pais separados. Eu sei que é Caio e Beatriz, os filhos deles. Eu sei que o Caio, ele tem, acho que 2 aninhos, alguma coisa assim. É um bebezinho, enfim. Bom, deixa aqui nos comentários sobre o que você acha dessa situação da Tata Staniek, do Júlio Cocielo. Deixa aí se você acompanhava o casal aí. O conteúdo deles. Se você acompanhava o conteúdo. Eu já assisti um podcast ou outro da Tata, é bem legal até. Porque ela tem um podcast. Mas como ela falou, é vida que segue agora. Reforço aí pra dizer, deixa a sua inscrição aí no nosso canal, deixa o like nesse vídeo se você gostou. E vamos para a próxima notícia. Bom, a gente tá casado basicamente o mesmo tempo que a Tata Staniek e o Júlio Cocielo estavam, né? E não é mistério pra ninguém que eu sempre fui um motorista, né, dessa relação. Embora depois que assim, eu já me casei com carteira de motorista. James, vem aqui. e paguei a carteira de motorista pra Luana, né? Embora ainda não tenha sido tão usada. Não. Mas tá na gaveta. Mas assim, eu tenho o James, o motorista. Mas ambos nós dois aqui fizemos autoescola, né? Eu que fiz antes da Luana ainda passei pelo simulador, né? Que esses últimos tempos não era mais obrigatório, né? A gente passa pela aula teórica, exame psicotécnico, exame teórico, aulas noturnas. Eu também fiz aula de moto, então... Eu não fiz aula noturna. Você não fez aula noturna? Não. Você não me engano. Não tive aula noturna, não tive o simulador. O simulador. Na época que eu fiz autoescola, era simulador e também aula noturna. Não, na minha já não tinha nem o simulador, pelo menos eu não fiz a aula noturna. E eu acho que, assim, se você, assim como eu, assim como a Luana, cresceu vendo filmes e séries americanos, a gente sempre percebeu uma coisa muito diferente, assim, pelo menos da tradição, né, principalmente americana, que são a maior parte dos filmes que a gente vê e tudo mais, que são os jovens fazendo 16 anos ali, saindo com o pai junto dentro do carro, indo tirar suas aulas de direção para até o dia que ele chega na prova e acaba fazendo um filme assim muito famoso que tem isso. Essa situação mesmo também é o Gente Grande 2, né? Tem. Tem vários filmes, com a Adam Sandler, né? Tem vários filmes que mostram essa situação e tal. A maioria dos filmes que mostram os jovenzinhos tem. Exatamente. Só que aqui no Brasil é meio complicado, que o jovem acaba fazendo... Primeiro que aqui para dirigir é com 18 anos, não é com 16, igual lá nos Estados Unidos, né? E segundo que aqui você tem que passar pelo que a gente falou que é a autoescola, mas parece que a autoescola está com seus dias contados aqui no Brasil. Porque segundo informações que eu tenho aqui nas minhas mãos, CNH sem autoescola, o que falta para nova regra entrar em vigor? Então lê aqui pra gente, querida, pra gente ver se não vai mais precisar ter autoescola para tirar a prova de carro? Presidente Lula já autorizou a proposta que agora segue para consulta pública e ainda existem alguns passos extras, como discussão no Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O governo divulgou na última semana as regras para instrutor autônomo, ou seja, sem vínculo obrigatório com uma autoescola, que para a obtenção da nova Carteira Nacional de Habilitação, CNH, as mudanças atingem tanto a categoria de moto quanto a de carros, além das focadas em transporte de cargas e passageiro. A permissão para realizar as aulas práticas de direção sem precisar estar vinculado a uma autoescola é uma das mudanças propostas pelo Ministério dos Transportes. Em entrevista à Globo News, em julho, o ministro da pasta, Renan Filho, afirmou que o governo já estuda formas de reduzir o custo da CNH e indicou que o Brasil poderá deixar de exigir a realização de curso em autoescola para a emissão da carteira. Qual o atual estágio da proposta? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já autorizou o início do processo que pode resultar no fim da exigência da autoescola para tirar a CNH.
Com essa decisão, foi aberta uma consulta pública que ficará disponível até 2 de novembro. Depois desta fase, ainda serão necessárias outras etapas, como a discussão no Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Bom, parece que ainda tá tramitando aí, né? Mas parece que tudo indica que sim, tá chegando o próximo dia que não terá mais obrigatoriedade da autoescola, mas você ainda tem que estar acompanhado de um instrutor aí, nem que seja um instrutor autônomo, né? Isso é muito bom. Assim, embora... Olha, pessoal, a gente fala aqui, é muito importante. Eu já falei, eu e a Luana não somos favoráveis a esse governo que tá atual, mas temos que reconhecer quando acontecem coisas boas também vindo daqui. Não sei se partiu mesmo do governo, mas o que eu digo está acontecendo nos dias de hoje e parece que vai desburocratizar esse processo que é tão burocrático de tirar a habilitação, e eu não posso negar que isso, assim, na minha visão, é bom. Você vai tirar um grande peso, assim, até mesmo porque eu vou falar pra você, eu cheguei na autoescola, eu já dirigia desde os meus 16 anos, né? Eu principalmente moto. Assim, eu tinha uma moto antiga lá em casa que de vez em quando eu pegava, assim, e tudo mais. Já tinha um conhecimento, carro também. Eu tinha dado umas voltas de carro com meu pai e tal, então eu já cheguei na autoescola sabendo dirigir. Eu, na época da autoescola, eu já ia pra faculdade de carro, né? E eu digo, assim, na autoescola, além de não aprender tanta coisa, assim como a gente vê no dia a dia, principalmente, assim, eu que mais dirijo no dia a dia, eu vejo na autoescola, não aprendi um décimo daquilo que eu uso no dia a dia no trânsito, né? E também o que eu acho mais bizarro da autoescola era a maioria das menções feitas ao famoso jeitinho, vamos dizer assim. Ao quebra. Exatamente. Então, tipo, as pessoas podem se fingir de besta, idiota, mas todo mundo sabe que existe. Ou seja, o que acabava é que se você não desse sorte de pegar um instrutor que tivesse ali para ensinar, ou um avaliador que estivesse ali para avaliar e tudo mais, você pegasse alguém que realmente só que quiser fazer parte, assim, do grupinho daqueles que fazem as coisas erradas ali, você é reprovado sem dó e nem piedade. E assim, eu vi um estudo nesses últimos tempos dizendo que o jovem da geração Z não tá querendo mais dirigir, mas vamos pensar bem. Eu paguei a habilitação da Luana, a minha foi presente do meu pai, né? Ele pagou a minha habilitação, a única coisa que eu tive que pagar foi a prova extra que eu tive que fazer, que eu passei de segunda vez, né? Na primeira eu reprovei, mas da Luana eu paguei inteiro. E paguei reprova também. E pagamos reprova também. Então, assim, o jovem não quer ter carro, mas vai lá, uma habilitação paga R$4.000 pra você acabar saindo meio inseguro ainda, porque, querendo ou não, você não tem tanta segurança quando você sai da autoescola. Eu acho que o difícil do meu, eu vou falar pela minha experiência, tanto que hoje eu não dirijo, mas o difícil do meu foi que o seguinte, eu fiz a autoescola em São Paulo, tá? E a autoescola que eu fiz, primeiro, cada semana tinha um professor. Quando você tá aprendendo com um professor, ele vai ensinar, vamos falar assim, por parte da experiência dele. Então, só num período que eu fiz a autoescola, eu tive 4 professores diferentes. Cada um me ensinava de um jeito. O que era certo pra um, era errado pro outro. O que era errado pro outro, era certo pro outro. Então a minha cabeça virou uma bola de neve. Uma coisa que eu reprovei, que eu sabia que eu ia reprovar, sem dúvida nenhuma, era a baliza. Porque eu tive 4 professores diferentes, cada um me ensinou uma coisa. Chegou na hora de eu fazer a baliza na prova, você acha que eu lembrava de alguma técnica de baliza? Não lembrava de nada. E assim, muitas das vezes parece até que às vezes é feito de propósito pra você não saber e eles conseguirem. Pra vocês terem uma colocar ideia, no esquema, né? Pra vocês terem uma ideia, quem me ensinou a dirigir um pouco e fazer rampa foi o meu sogro. Ele me pegou na semana que eu ia fazer a prova, me levou numa rua vazia e falou: hoje nós vamos aprender a fazer rampa. E ele teve a maior paciência comigo e falou assim: não, você vai conseguir levar esse carro e tirar esse carro da rampa.
porque era um problema que eu tinha em todas as aulas. Eu não conseguia. Se eu fosse fazer uma rua e tivesse que passar a marcha, meu carro morria, eu ficava ali 15, 20 minutos pra tirar o carro dali. E eu não conseguia fazer. Ou seja... Ou, por exemplo, tem um semáforo na rampa. O meu carro, eu tinha que parar no semáforo. Pra mim sair daquela rampa, esquece. Eu demorava meia hora pra tirar da rampa. E uma coisa que eu falei pro Renan, que eu fiquei bem chateada. Eu peguei uma professora que estava grávida. Imagina só. A moça com um barrigão, grávida. E ela falava assim pra mim: se você bater, você mata eu e meu filho. Você não pode bater. Uma pressão a mais ali. Então, tipo, eu tava dirigindo, olhando pra ela grávida, morrendo de medo. Eu não conseguia me soltar, porque tudo eu tinha medo. E, gente, como eu falei, eu tirei minha habilitação em São Paulo. Que o trânsito de São Paulo é caótico em qualquer lugar que você vai, qualquer um. Ela me colocou numas ruas do bairro, ela me enfiou numas avenidas cheias de carro, e eu falava assim: Jesus do céu, vou matar eu, essa mulher e o neném dela. Mas, e eu ficava desesperada, então tinha pressão psicológica por conta dela. Na terceira aula, ela falava assim: como assim você não sabe passar marcha? Gente, eu tava com 3 aulas, eu nunca peguei num carro na minha vida. Eu entendo que tem gente que, como eu falei, o Renan, o pai dele, ensinou ele a dirigir um pouco antes dele tirar a carta, ele já sabia manusear um carro. Eu nunca tinha colocado a mão num volante. Eu não sabia passar marcha. Então isso eu achava chato, essa cobrança em cima da gente. E uma cobrança com parte assim: não, se você não passar, tem um jeitinho lá, tá? E assim... E era como se fosse forçado a seguir o jeitinho. Porque o professor, como eu falei, colocaram uma professora grávida do meu lado, eu numa tensão enorme, com medo de bater o carro, com medo de fazer qualquer coisa, e eu tive quatro professores, eu acho. E sem contar também que quando você sai da autoescola, você sai totalmente despreparado. Eu, por exemplo, nos meus primeiros dias de carro, meu carro acabou entrando na lateral de um ônibus. Né? Assim, eu tive acidente nos primeiros dias de trânsito, né? Graças a Deus, assim... Por mais irônico que pareça, eu fui ter acidente de carro depois de habilitado. Antes de habilitado nunca tinha acontecido nada, né? E por mais irônico que pareça, e é isso, né? Se a pessoa que tem habilitação, ela também está passível a ter acidentes, né? Então, assim, não vejo por que tanto dessa burocracia tão firme, né? Você tem que, igual quando eu fiz, tinha até que fazer simulador. Eu até tiro uma onda que eu falo que o simulador ele tem a fase bêbado, né? Que ele vai embaçando a tela, vai jogando lá o carro de um lado pro outro e tal. Eu falo assim, gente, isso daí é até um convite pra você querer beber e saber como é que é. Se é assim mesmo. Se é assim mesmo. E não, pessoal, não bebam e dirijam, tá? Pelo amor de Deus. Ninguém tá apoiando isso aqui não. A gente tá brincando, tá? Mas assim, é isso, e vale aí ressaltar esse ponto. E outra coisa, eu vi muita gente fazendo comentários desse tipo com medo. Falando que, vai dar errado, o brasileiro no trânsito não dá certo. Gente, lembrando que vai necessitar de um instrutor ainda, o instrutor ele tem vários requisitos. Se vocês quiserem ver certinho todos os requisitos, o Renan vai deixar o link da notícia. E já tem países em que o curso não é exigido, como os Estados Unidos e o Japão. São 2 lugares, mas existem vários países onde o curso não é exigido e funciona. Eu acho que a gente que fica meio que pra trás com esse negócio de exigir um curso. E como eu falei, e não é que não vai exigir o curso, você ainda vai fazer as aulas, só que você consegue fazer com um instrutor autônomo. E pra ser sincero, dirigir um carro assim, na minha opinião, é mais a questão da experiência, né? E eu acho muito da prática, isso, vivência. Tanto que tem muita gente que contrata por fora, e aqui no Brasil existe as aulas separadas, eu não sei o nome agora. Treinamento para habilitados. É curso para habilitados. E vendem. Por quê? Gente, desculpa. Na minha total ignorância. Mas se vendem um curso para habilitados, sinal que você não sai da autoescola aprendendo a dirigir. Isso aí. Bom, deixa nos comentários aí o que você acha sobre essa questão. Se você tá confiante aí com as pessoas, agora não tendo que ter essa burocracia da autoescola, mas sim sendo mais flexível, contratando instrutores aí.
E se você acha que isso daí vai melhorar, aproveitando, não se esqueça de conferir o seu gostei no vídeo, sua inscrição no canal, aquelas coisas de sempre que a gente fala. E agora chegou a hora que tem todos os vídeos para você que está passando por dificuldades aí com a sua parceira ou seu parceiro e você não tá sabendo o norte e tá pensando que seu casamento vai de Júlio Cocielo. Aqui não. Se você tá assistindo esse vídeo, você sabe que descendo aqui a tela, nos primeiros comentários fixados... Ou de Virgínia e Zé Felipe. Exatamente. Você sabe que nos primeiros comentários fixados, a gente vai deixar o link para esse livro que mudou realmente a nossa vida, não só a nossa vida, como a de muitos outros casais que realmente pegaram e leram esse livro e aplicaram ele na vida do casal em si. Então, como é de costume, agora a Luana ela separou um trecho aqui para nós e vamos debater aí sobre um ponto do casamento blindado. Lembrando, se você quer participar também, se você quer saber exatamente aquilo que a Luana tá lendo e não precisar ficar esperando todos os vídeos, link nos primeiros comentários. Até porque, gente, por mais que eu venha, eu pego um trechinho, ó, até separei, ele tá grifadinho aqui. Hoje ele não tá grifadinho com marca-texto porque eu não achei uma perto, mas enfim. E lembrando... Mas a gente vem aqui, a gente traz trechinhos, ó. O livro... Peraí, opa. O livro, ele é grandinho, ó. Ele tem muita coisa, muito pessoal, conteúdo. A gente pega uma parte que a gente gostou e traz pra vocês terem um gostinho da coisa. E o livro que tá nos primeiros comentários fixados é o livro físico, tá? Não é o livro virtual. É o mesmo que a Luana tá lendo aqui pra vocês, é o que a gente tem no comentário fixado. E se você quiser ajudar esse canal, você vai conhecer esse livro através desse link. E como eu tava dizendo, é o livro físico. A gente aqui não vai ter como trazer o livro inteiro pra vocês, até porque, né? Mas enfim, aqui a gente traz trechinhos que a gente acha legal compartilhar com vocês, tanto pro inteiro, pro todo do vídeo, quanto por experiência pra passar pra vocês. Mas enfim. Então vamos lá. Sacrifício nos objetivos. Muitas vezes, quando seu objetivo pessoal exclui seu casamento, é necessário sacrificar. Quando um coloca seus objetivos individuais acima do relacionamento, aquilo fere a relação. Esse é o motivo de muitos casamentos de celebridades terminarem em divórcio. Se você coloca a carreira acima da união, por exemplo, o parceiro se sente mero acessório. É difícil aturar essa situação por muito tempo. Vocês têm de sacrificar seus objetivos pessoais para encontrar objetivos em comum. Olha, uma das coisas que acontece muito nos dias de hoje, e até a gente já comentou, as pessoas, por natureza, elas estão ficando cada vez mais hedonistas. E dentro do casamento, elas estão parando de ver o nós e pensando mais no eu. E esse é um grande erro. A partir do momento que você se casa, não existe mais eu. Não existe mais a vontade do Renan. Não, existe a vontade do Renan e da Luana. Esse objetivo que eu estou seguindo vai beneficiar tanto eu ou a Luana. E se esse objetivo que eu estou seguindo vai causar o mal, não vai causar o mal só a mim, vai causar o mal a mim e a Luana. É que eu acho que o problema dos relacionamentos atuais, que o livro até coloca, que é o motivo de divórcio de muitas celebridades, é que quando a gente pensa em objetivo e a gente entra no casamento, a celebridade normalmente ela tem a profissão dela, a mulher tem uma profissão dela, o homem tem a profissão dele. Só que quando a gente para pra pensar em casamento, a gente tem que pensar no melhor para os dois. Só que quando é questão de celebridade, as pessoas não querem, às vezes, abrir mão de certas coisas em prol do casal. Que é o que eu vejo muito. Não, mas a minha profissão vem em primeiro lugar. E quando a gente casa, o pensamento tem que ser: o casamento vem em primeiro lugar. A minha família vem primeiro. Mas eu tenho uma viagem de negócios para fazer e você tem um compromisso com a sua esposa. Será que realmente vale a pena fazer aquela viagem de negócios? Ou será que vale a pena você abrir mão pelo bem maior da tua esposa, com um compromisso com ela?
ou com o teu marido. Porque o que eu vejo muito é o casal que entra no relacionamento, mas ele não quer abrir mão de nada. Ele quer continuar a vida como tava. E eu vejo muito disso, de casamento, o casal, ele entrar ali e falar assim, não, mas e a minha profissão? E o meu? O casamento não é um pensamento unilateral, é um pensamento dos dois. Vai fazer bem? É bom? É legal? Então nós seguimos. Não faz? Não faça. E lembrando também que você é totalmente responsável pela escolha de quem você escolheu se casar. E eu digo isso porque se você é uma pessoa que a sua carreira em específico é um fator muito importante para você, você leva muito a sério a sua carreira, seu objetivo, encontre alguém que aprecie também a sua carreira, que aprecie não só a sua carreira em si, mas como o ramo que você segue, alguém que você sabe que vai querer somar com você, porque se você é uma pessoa que você é muito entusiasta da sua carreira, você vê que você realmente faz algo que você queira levar pra frente, que você queira estar de sucesso, mas você tá com alguém que faz pouco disso daí, Gente, alguém que não te apoia, alguém que não quer, você com certeza vai ser puxado pra baixo. E outra coisa, o Renan tá falando aqui de tudo saudável, tá? O Renan, ele não está falando de pessoas onde o homem ou a mulher, ele segue uma profissão de maneira quase que doentia e só pensa naquilo. Ele está falando tudo de maneira saudável. Escolha uma pessoa que abrace você e abrace a sua profissão, só que você também tem que escolher a sua profissão de maneira saudável. Não é pegar o teu casamento e ir sacrificando ele aos poucos porque você pensa sempre no seu trabalho e somente no seu trabalho. Tudo tem que ser feito de maneira saudável. E eu vou contar uma coisa que pouca gente conta pra vocês. Mas, pessoal, emprego, hoje em dia, é balela esse negócio que tá faltando emprego. Porque emprego, hoje em dia, tá sobrando. Hoje em dia, tá sobrando emprego. Se você ir no mercado, por exemplo, se você ir numa farmácia, você vai perceber que hoje em dia vai vir uma pessoa para te ajudar a escolher o medicamento. Essa pessoa, se o medicamento não estiver fácil ali nas prateleiras, ela vai ser a pessoa que vai até dentro do balcão ali escolher o medicamento e passar no sistema, e muitas vezes essa mesma pessoa é aquela que vai até o caixa. Então, você pode ver que hoje em dia tem pessoas fazendo muitas funções diferentes e por falta de trabalhador. Não é só farmácia, mercado, padaria, qualquer outro lugar. A questão é, emprego sempre vai ter. Se você é uma pessoa que você tem currículo, é uma pessoa que sempre vai ter. É uma pessoa que, por exemplo, desde que eu me firmei mesmo como programador, eu nunca mais fiquei desempregado. Eu sempre consegui achar emprego. E não só como programador, assim, se você é uma pessoa que é muito boa naquilo que você faz, você não fica desempregado. Só que é o seguinte, emprego tem de monte, dinheiro também. Dinheiro tem de monte, é o que mais tem no mundo, é impresso mais a cada dia. Só que o casamento, pessoal, casamento eu tô falando pra pessoa de valor. Se você tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza, e se você tá vendo e já deixou o like nesse vídeo principalmente, eu vejo quanto de valor que você é. E se você é uma pessoa de valor, você só tem uma vida. Você só vai ter uma escolha para poder passar a sua vida do lado de alguém até a velhice. Você vai jogar fora por algo que sobra? Tipo, dinheiro, objetivo e trabalho? E, gente, como o Renan falou no início, se você está namorando e não casou ainda, esse conselho também é válido pra você. Arruma uma pessoa que abrace seus sonhos e você abrace os dela. Mas, como eu falei, sonhe de maneira saudável, nada de maneira doentia. Até porque hoje em dia tá muito em alto burnout. As pessoas estão tendo burnout. Aí você vê um monte de ator ou influencer tendo burnout. Aí você vai ver porque não para. Exatamente. Então você não é eu, a Luana, falando, é eu acompanho notícia. Se vocês quiserem procurar, procurem sobre o burnout. O tanto de gente explodiu nos últimos anos o burnout. Porque as pessoas não desligam. Não. Então, por isso que eu tô falando, se for necessário sacrificar o seu emprego em prol da sua família, sacrifique.
sacrifique. Porque emprego tem aos montes. A gente tem pessoas próximas a nós que já teve burnout em um estágio bem grave. Quando o burnout pega. Então, faz sentido você jogar tudo pro alto e pensar só na sua profissão? Eu falo mais, aqui eu não tô falando só do trabalho. Aqui a gente tá falando de objetivo. Eu falei do trabalho porque é o que acontece muitas vezes com as pessoas. Muitas pessoas se separam porque falam que estão em pontos da vida com objetivos diferentes. Vocês são um casal, os objetivos têm que ser o mesmo. Tem que ser. Bom, deixa nos comentários aí o que você acha sobre esse assunto. Não se esqueça de curtir o vídeo, verificar sua inscrição no canal. E se você quiser um exemplar igual esse daqui, ó, do Casamento Blindado, primeiro link na descrição, você vai estar ajudando o seu casamento, tendo um conteúdo maravilhoso para você acompanhar nesses dias. E você vai estar ajudando a gente também a poder crescer esse canal. Bom, e agora vamos para a última notícia. Ao longo dessa semana, agora um exercício de memória para você. Ao longo dessa semana, você tentou, por exemplo, fazer um Pix que deu errado? Ou você tentou entrar em alguma plataforma que estava fora do ar? Digo, na internet, ou no YouTube da vida, um Google, alguma plataforma que você entra estava fora do ar. Eu digo isso porque aconteceu, muita gente reclamou assim de intermitência e tal. E por que aconteceu isso? Hoje em dia, a maioria das empresas, principalmente que hospedam os seus sites em tecnologia, na internet e tudo mais, elas precisam ter um espaço onde você coloca o seu site ou sua aplicação chamado servidor. Vamos falar de maneira leiga, né, pra pessoa entender. Todo o site ele fica hospedado numa empresa. Na verdade, antigamente, por exemplo, as pessoas elas tinham computadores gigantescos, colocavam o site delas nesses computadores e compartilhavam. Só que algumas empresas, por exemplo a Amazon, além de ter as suas próprias infraestruturas, elas são focadas em servir a infraestrutura. E nessa história, a Amazon, ela cresceu muito com isso. Só para vocês entenderem, toda vez que tem um site, imagina que a gente pega um espaço dentro do computador, de um computador gigantesco, e coloca nosso site lá para ele funcionar na internet, tá? É assim mais ou menos que funciona de maneira bem rasa. É mais ou menos assim. Porque eu sei que eu imagino que tenha, sei lá, alguém aí no vídeo que talvez assista e não vai conseguir entender o que a gente tá falando com questão de hospedagem. É mais ou menos isso. É um computador gigantesco. Eu vou lá e pago uma quantia. Tem a Amazon, tem a HostGator, né? Tem a Hosting, a NT Web. A NT Web, se você não conhece, o comentário vai estar aqui fixado, vai lá conhecer. Mas tem várias empresas que fazem esse serviço. É como se você pegasse... Todo mundo, eu imagino, pelo menos que esteja vendo o vídeo, usa a internet. E provavelmente já teve um acesso ao computador. É como se a gente estivesse pagando uma pastinha lá dentro de um computador gigantesco. Exato. E a AWS, que é o serviço, esse serviço que a gente está comentando, provido pela Amazon. Que é um dos maiores do mundo, se não a maior do mundo. Hoje em dia é um dos maiores do mundo, é o que hospeda geralmente bancos, é o que hospeda geralmente Facebook, aplicações gigantescas como Facebook, como várias... Google, enfim. OpenAI, várias... A maioria hoje em dia, a maioria dos sites conhecidos estão lá dentro da Amazon. Só que o que acontece se você tem centralizado uma grande quantidade de recursos utilizados pela humanidade, e isso em geral, em qualquer setor da humanidade, e esses recursos do nada estão indisponíveis? É isso que a Luana vai contar para vocês na notícia de agora. Queda da Amazon. A AWS causa instabilidade global em sites e aplicativos. Uma falha nos serviços da Amazon Web Services, a AWS, derrubou sites e aplicativos em diferentes partes do mundo nesta segunda-feira, dia 20, afetando companhias de tecnologia, finanças, aviação e entretenimento.
Entre os serviços impactados estão Facebook, Snapchat e a própria Amazon, além de plataformas financeiras como Coinbase, Robinhood e Venmo, ferramentas corporativas como o Slack e empresas aéreas como a United Airlines também relataram problemas. Jogos populares como Fortnite e Roblox chegaram a ficar fora do ar, assim como o buscador de inteligência artificial Perplexity. Eu não sei se é assim que se fala, tá? A AWS é responsável pela infraestrutura de milhões de sites e aplicativos, fornecendo hospedagem, processamento e armazenamento em nuvem para alguma das maiores empresas do mundo. Por isso, qualquer interrupção em sua rede tem reflexos imediatos e de grande escala. Recuperação parcial e causa identificada. Segundo a própria Amazon, engenheiros estavam engajados e trabalhando ativamente para mitigar o problema e compreender a sua raiz, a causa raiz. Em uma região de data center localizada na costa leste dos Estados Unidos, centrada na Virgínia do Norte, os primeiros relatos de instabilidade surgiram por volta das 4 horas, horário de Brasília, conforme o Dawn Detector, site que monitora serviços online. Olha, falando pra vocês, né? É muito legal essa questão da AWS, porque assim, imagina só, você tem uma empresa e você tem um sistema que você faz todo o controle assim dos seus clientes, do que seus clientes estão consumindo da sua empresa e tudo mais. Eu não citei o erro, mas tá falando aqui que foi no DynamoDB, ou seja, foi no banco de dados. Já falou o que é esse Dynamo. Só que assim, como eu falei, imagina só, você tem essa empresa e você tem esse serviço aí para você poder fazer toda a gestão da sua empresa. Imagina só se ao invés de você ter que colocar um computador na sua empresa somente para poder rodar isso daí, você pudesse abrir a internet e em poucos cliques você colocar um computador para poder gerar esse aplicativo. É exatamente isso que acontece. Só que como tá muitos aplicativos centralizados, quando a provedora acaba caindo, acontece que o seu serviço fica indisponível. Isso daí aconteceu na Virgínia do Norte, né, na base de servidores da Virgínia do Norte. Se eu não me engano, esse é dos servidores mais baratos que tem na AWS. Então, assim, a gente sabe que quando tem um serviço mais barato, é o que mais é consumido, assim. Então, a gente sabe que, como a Luana falou, o estrago foi grande que aconteceu, né? Alguns serviços de companhias aéreas deixaram, jogos online deixaram. A United Airlines caiu, né? E assim, mas o que igual falou que o erro foi no DynamoDB. O DynamoDB é um banco de dados bem, vamos falar, bem simples, né? Que grava só chave e valor. Não é um MySQL da vida, por exemplo, que é um relacional e tudo mais. É bem simplesinho, mas como fala, se tem vários polos usando, né? Quando dá alguma instabilidade pode gerar. E, gente, o Renan falou DynamoDB, como eu falei no começo do vídeo, pode ter gente aqui que não dá notícia, pode ter gente que não entenda. Mas banco de dados é literalmente um lugar onde você coloca todos os dados de tudo, tá? É mais ou menos isso. É como se fosse uma pastinha cheia de pastinhas, cheia de dados. Então imagina só, assim. E o que a gente, principalmente que essa é a minha área um pouco mais de atuação, né? O que eu recomendo nesse caso, se para garantir que a sua aplicação fique no ar, assim, mesmo em queda de AWS e tudo mais, né? É sempre importante você ter, se você tem sistemas, se você tem aplicações que outras pessoas atualizam e depende dessas aplicações para funcionar, você não pode confiar em um polo só. É o que eu ia falar agora. Porque é exatamente isso. Eu acho que o certo seria, por exemplo, principalmente na questão de financeira. Poxa, eu não confiaria só na Amazon. Eu colocaria numas
2 a 3 empresas Exato, o meu negócio? Porque assim, caiu em um, eu tenho outro. Exato, porque então eu não fico sem o meu serviço. Exato, porque na TI a gente tem o que a gente chama de redundância, né? E a redundância é justamente isso, é réplicas da sua aplicação que é feito em servidores diferentes ao longo do mundo, e se uma está indisponível, ele vai ser provido por outra, né? Então, assim, se você tem uma aplicação, se você é da área de tecnologia, se você tem um serviço da AWS, vai pensando, e não só da AWS, mas se você é dependente só de um serviço só, e esse serviço é o que mantém a sua empresa, é o que mantém o seu negócio funcionando, pense em maneiras de redundância. Porque assim, você viu, a AWS, ela caiu, a AWS está hospedando os maiores assim que a gente tem na questão de tecnologia. Então, se até um que está hospedando os maiores é passível de cair, todos são passíveis de cair. Então, se a gente... que as pessoas, elas confiam muito. Não é porque é a AWS, gente, que ela tem 100% de segurança. Toda tecnologia, ela tem um risco. Toda. E isso a gente aprende quando a gente começa a estudar na questão de tecnologia. Todo mundo tem que entender que toda tecnologia, toda empresa de hospedagem, ela tem um risco de cair. Por isso que a dica do Renan é muito boa e é muito válida, que é o que eu ia falar também. Em vez de você hospedar em um só lugar, hospedem mais. Porque se você cair, se aquela empresa cair, você tem uma reserva. Tanto que tem uma... Quando eu trabalhava presencialmente numa empresa com relação à tecnologia, o meu chefe, ele falava assim, na minha casa, eu não tenho um só roteador de uma só provedora de internet. Eu tenho de 2 empresas diferentes, porque minha esposa trabalha em casa. Então, se uma internet cair, eu tenho outra. E o mesmo é válido para essa questão de hospedagem. Não coloque do mesmo jeito a nuvem. E se der um problema na nuvem, e vamos dizer que a empresa perca seus dados? É muito difícil, mas pode acontecer. Então, coloque os seus dados em outras empresas. Não fique só em uma, tá? Bom, e se você quiser uma indicação de empresa muito boa, assim, que você pode armazenar tanto aplicações quanto dados em nuvem, e daqui a pouco até internet fixa para sua casa você vai poder ter, é a NTWeb, ntweb.com.br. Essa empresa, assim, na questão assim, de estrutura brasileira mesmo, os seus servidores vão ficar aqui no Brasil, o que significa que você vai ter um acesso muito mais rápido à sua informação, você vai ter um delay quase inexistente pelo fato de estar aqui no Brasil, e também você vai estar totalmente... Que é um diferencial gigantesco, a gente acabou de falar da Amazon, a Amazon tá lá na Virgínia do Norte, o erro que aconteceu foi lá. Então, essa aqui tá aqui. Exatamente. O dado tá aqui, o delay, muito mais rápido essa questão, então... exatamente, pelo fato de estar aqui é muito mais rápido. Uma empresa 100% brasileira, uma empresa 100% brasileira e de acordo com a LGPD. Você sabia que os dados dos seus clientes têm que estar no Brasil se você é uma empresa brasileira, né? Então, se você não pensou nisso, entra lá, ntweb.com.br. E se para você a gente está falando grego e você está precisando de um auxílio nessa questão de tecnologia, a gente fica à vontade para entrar no nosso site kamalae.com.br, que lá você vai ver um pouco dos nossos serviços, o que a gente faz no dia a dia aí. Teve um rapaz que brincou no vídeo falando que a gente era um canal de finanças sem saber falar de finanças. A gente é programador, tanto eu quanto ele, e a gente tem propriedade de causa para falar. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode comentar aqui embaixo. Por mais que o canal não seja desse ramo, você pode comentar aqui embaixo, que também a gente vai ficar muito feliz de tirar a sua dúvida. Se você tiver alguma ideia de sistema, aplicativo, o que você quiser, assim, em questão de tecnologia, manda mensagem lá pra gente aí, que a gente vê e a gente pode te dar um direcionamento aí tranquilamente. Isso aí, a gente fala com propriedade. Se você quiser também chamar aqui no comentário, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Bom, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Mais uma vez eu digo, deixa nos comentários sobre o que você achou desse vídeo, sobre o que você achou das notícias que a gente abordou aqui, e deixa também o seu curtir nesse vídeo, porque é muito importante. A gente sabe que você tem gostado do nosso conteúdo e é muito importante, pessoal, a sua inscrição no canal. Se é a sua primeira vez que você está vendo a nossa cara aqui no YouTube, deixa a sua inscrição. Se já é a sua segunda vez,
e você não deixou a sua inscrição, tá perdoado, pessoal. Eu te perdoo, mas por favor, clica aqui na inscrição. Ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações e assim você fica por dentro dos nossos vídeos em primeira mão. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui essa noite com vocês e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.